capítulo 7, João capítulo 7, versículo 38, diz assim a palavra de Deus: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Essa é a igreja do Deus vivo. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. É a igreja que crê no Senhor, como diz as Escrituras. A única maneira, a única regra que Deus traçou para que o homem veja a sua glória é confiando, praticando, crendo, vivendo e amando o que diz as Escrituras. O diabo conhece a pessoa que está cheia do que não diz as Escrituras. Ele sabe a pessoa que está cheia do que diz as Escrituras. Então, com cada um, ele procura agir de um modo diferente. Porque quem está praticando e ouvindo coisa nesses lugares onde ensinam o que não diz as Escrituras, e é impressionante que a pessoa com a Bíblia na mão, ela não para examinar o que o homem está pregando, o que o homem está dizendo, sai engolindo qualquer coisa, e o que ele está pregando, o que ela está pregando, não está nas Escrituras. Pode não estar ali nas Escrituras, e a pessoa não se preocupa em parar para examinar, parar para olhar, ver se realmente está de acordo com o que Jesus mandou fazer ou falar. Então eles vão se enchendo de coisas que não diz as Escrituras. As campanhas, as correntes, os objetos e amuletos que eles dizem que é ungido e leva para casa, ofertas especial, associado, dar dinheiro, pedir dinheiro, cartão de crédito. Essa lama toda maligna que saiu de dentro de lugares, que sai de dentro de lugares que Deus não está, que tem placa de igreja, nome de igreja, mas não é igreja, onde ali Deus não está mandando falar nada do que eles estão falando. Eles estão falando segundo a concupiscência da sua carne e segundo as inspirações malignas para escravizar o povo e levar o povo no cabresto, como Pedro escreve dizendo, 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao 3, arrancarão a pele da ovelha, não terão piedade da ovelha, falsos profetas, mentirosos, estão ensinando coisas para o povo que não diz as Escrituras. Quando o diabo olha e vê que a pessoa que está lá, querendo se levantar contra ele, está se levantando com coisas que não diz as Escrituras, Satanás vem rindo para pisar na cabeça da pessoa. Ele vem brincando, ele vem rindo, vem rindo. Aí tu olha aquela pessoa que aparentemente estava firme, daqui a pouco se desvia radicalmente, está no mundo. Mas estava tão bem ontem. Não, não estava bem. Castelo de areia, na beira da praia. Não tem firmeza, não tem alicerce. Está se enchendo de coisas mentirosas. Quer enganar a si mesmo, está aceitando o engano dos homens, porque satisfaz a concupiscência da sua carne. O que eles falam, segundo o que não diz as Escrituras, não contraria a vida de pecado que a pessoa está vivendo. Quando você ensina coisas que não diz as Escrituras, não há libertação naquela vida. João 8,32, é conhecendo a verdade, que é as Escrituras, que a verdade te libertará. Mas fazendo o que não diz as Escrituras, não há libertação. Há confusão, há engano, há engodo. E a concupiscência dos olhos, a concupiscência das vistas, a concupiscência do corpo, a concupiscência da carne, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É uma prisão sem muro que afasta a pessoa cada vez mais de Deus. Por quê? Porque você está praticando coisas que não diz as Escrituras. E o que me deixa mais impressionado é que as pessoas têm Bíblia na mão e não param para analisar o que o homem lá na frente, ou a mulher lá na frente,
simplesmente está pregando, seja ele quem for, bispo, pastor, diácono, seja chamado do que for, a pessoa não está parando para analisar missionário, evangelista, o que eles estiverem chamando por aí. A pessoa não para analisar se o que ele ou ela está dizendo está de acordo com as escrituras, com os ensinamentos de Jesus. Querendo lembrar uma coisa nessa hora, o que os nossos irmãos deixaram escrito, Pedro, Paulo, Tiago, maravilha. O que eles escreveram nas suas cartas são coisas profundas e maravilhosas. Porém, eu tenho que analisar a hora que eles estão escrevendo segundo as escrituras, ou quando eles estão escrevendo segundo o entendimento deles, ou quando eles estão escrevendo segundo o costume deles. Tem muita gente aí afirmando coisas na Bíblia e não vendo o resultado delas. Por quê? Porque foi coisas que Paulo falou segundo a cabeça dele. Foi coisa que Pedro escreveu segundo o costume dele. Quando um servo de Deus, Paulo, Pedro, João, Tiago, quando eles escreveram coisas pela revelação do Espírito Santo, porque toda a revelação de Deus, ela repousa sobre os ensinamentos de Jesus. Quando eles escrevem coisas segundo as Escrituras, você vê o efeito extraordinário acontecer. Maravilha! Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos uma declaração fantástica, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestade, nem profundidade, nem largura, nem abismo, nem altura. Ele vai dizendo, ele vai dando declarações profundas em Romanos capítulo 8, que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso repousa nas Escrituras. Isso repousa nas Escrituras. Está nas Escrituras que Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele entendeu pelas Escrituras que o amor de Deus é tão profundo e tão maravilhoso em relação à vida do ser humano, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o pecado nos separa do amor de Deus. Não é, pastor, mas o pecado não é a separação de Deus com o homem não se separa de Deus quando peca, o homem se separa de Deus, mas Deus não tira o seu amor do homem que pecou. É a prova de que Deus dá chance para que ele e ela venham se arrepender. Pecou, Deus não concorda com o pecado, Deus abomina o pecado, mas ele continua amando o pecador. Então nada realmente nos separa do amor de Deus. Nada. Nem profundidade, nem altura, nem largura, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra criatura. Nada pode nos separar do amor de Deus que está onde? Nas Escrituras, em Cristo Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, como diz o Evangelho de João, capítulo 1. Lá no capítulo 1 ele fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nada nos separa do amor de Deus, nada, segundo as Escrituras. Então, o que os homens falaram, segundo as Escrituras, tem efeito de poder e tem a testificação do Espírito Santo, que tu pode crer com tranquilidade e segurança de que vai acontecer o milagre, segundo as Escrituras. Mas fora das Escrituras, é engodo, é engano, é fadiga, é cansaço, é tristeza, é morte, é separação de Deus, é treva, é caminho de lago de fogo e enxofre. E como tem pessoas engolindo um monte de coisas sendo dita pelos púlpitos, que não é segundo as Escrituras. Não foi Deus que mandou falar aquilo. Deus não estava naquilo. E a pessoa não se preocupou em parar para examinar. Não se iluda com homens de terno e gravata. O diabo também usa homens de terno e gravata. Não se iluda com mulheres de cabelo preso no alto, com vestidos arrastando longas vestes no chão. O diabo também usa esse tipo de pessoa. Não se iluda com aparência. As Escrituras não estão na aparência. As Escrituras estão no conteúdo da vida daquele que está abrindo a boca e falando. Quer ver? Quem crê em mim? João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão da sua aparência, correrão do seu ventre, do seu interior.
de lá que saem os rios de águas vivas, de dentro do seu ventre, de dentro do seu interior. Então, quando tu abre a boca para repreender um demônio, expulsá-lo, pisar na cabeça dele, segundo revela as Escrituras, ele sai, ele foge, as obras do diabo é desfeita. João escreve na sua primeira carta, João capítulo 1 João 3,8, que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o diabo ele foge quando ele vê que o que está saindo da tua boca é segundo as Escrituras. Mas se quando você está falando coisas, quando a pessoa está falando coisas que não é segundo as Escrituras, além do diabo não fugir, ele faz companhia à pessoa no púlpito. Por isso que tu vê um monte de pessoas falando um monte de besteiras que não alimenta a vida de ninguém. São abominações em cima de abominações, vivendo seus adultérios, vivendo sua prostituição, vivendo em fornicação, falando um monte de besteira, como diz Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Vão proibir o casamento, vão querer abster o povo dos manjares que Deus criou para o homem. Não é o que a gente tem visto? Hoje as pessoas, simplesmente lideranças, que deveriam dar o exemplo, vão morar junto em promiscuidade, prostituição e adultério. E depois abrem a boca para te falar, ensinar coisas que não diz as Escrituras. Aí o que acontece? É o que a gente tem visto por aí. Um povo doente espiritualmente, doente fisicamente, doente mentalmente e a caminho do inferno. Então, quando você for abrir a boca para falar alguma coisa, quando você for ouvir alguém falar alguma coisa, vê se essa pessoa está falando segundo as Escrituras. Segundo revelam as Escrituras. Porque se os ensinamentos que tu está ouvindo não são segundo as Escrituras, além deles não te alimentarem, eles vão te causar um mal terrível. Vai confundir a tua cabeça, vai abrir brecha para o diabo entrar ali, operar ali. Então os milagres, maravilhas e poder de Deus, eles estão segundo as Escrituras. Jesus falou, aquele que crê em mim, ele não parou por aí. Segundo revelam, ou segundo diz as Escrituras, a esses vai ter feito de milagre, de maravilha de Deus. Rios de águas vivas sairão do seu interior, ou correrão do seu ventre, ou sairão do seu ventre, que é lá de dentro. As Escrituras são armazenadas dentro do nosso interior, dentro do nosso espírito. Quando você crê segundo revelam as Escrituras, você verá coisas extraordinárias de Deus acontecer. Eu já te ensinei, já te orientei aqui. Quando você for orar, cite as Escrituras na tua oração. Senhor, está escrito. Está escrito. Foi assim que Jesus nos ensinou em Mateus 4 e Lucas 4, ter uma vida de vitória. Cita na oração. Fala a Deus, Senhor, está escrito aqui na tua palavra. Está escrito. Está aqui. É a tua palavra. Não é o que Paulo aconselhou, não é o costume que Pedro escreveu, não. É o que o Senhor revelou e deixou escrito na tua palavra. Está escrito na tua palavra. Se o povo se interessasse pelo que está escrito na palavra de Deus, esses mercenários que estão por aí não estariam escravizando o povo. Mas o povo não quer se interessar pelo que segundo diz as Escrituras. Aí é presa fácil na mão do diabo e dos servos dele, enganando com qualquer palavra, trazendo pessoas para dar falso testemunho, porque não estão crendo segundo revela as Escrituras. Então, se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, tudo que for ensinado, tudo que for falado, te for orientado, te for mandado fazer, observe se está segundo as Escrituras, para que você esteja realmente fazendo o que Deus mandou fazer, para que você esteja realmente servindo a Cristo. Só se serve a Deus pelas Escrituras, pela sua palavra. Então você vai ter a certeza que você está servindo a Cristo. Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me faz repousar seguro. Está nas Escrituras.
Está nas Escrituras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, João 14, 21. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu quero as tuas manifestações, mas está escrito: só se eu estiver amando e guardando a tua palavra. As manifestações de Deus só vêm para a minha vida segundo as Escrituras. Então esse é o segredo da vitória. O segredo que o Senhor deixou revelado a toda a criatura. Aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, segundo revelam as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Se o povo se interessar pelo que está segundo as Escrituras, não fica como presa na mão desses ladrões mercenários, não fica como presa na mão desses doentes mentais que escravizam o povo através de piadas e ameaças. Se o povo se interessasse segundo o que revelam as Escrituras, os gritos não causariam o quê? Constrangimento e uma prisão sem muro na cabeça da pessoa. Não, você está gritando aí vaziamente. Por quê? Porque o que você está gritando e falando não está segundo as Escrituras. Eu não aceito. Eu quero para a minha vida o que está segundo as Escrituras e não abro mão disso. É aí que eu vou ver a glória de Deus. É aí que eu vou ver que o Senhor é Deus, porque Deus vela sobre a sua palavra, que Ele mandou deixar escrito, a sua palavra para cumprir. Ele não vela sobre a cabeça do homem, pelo que o homem acha, pelo que o homem grita, pelo que o homem fala. Deus vela pela sua palavra. É pela palavra. Então, para mim ter uma vida de vitória, estar no reino de Deus, estar me alimentando do evangelho genuíno e verdadeiro do Senhor Jesus, eu tenho que me interessar em saber se o que está sendo pregado, está sendo dito, é segundo as Escrituras. E aí eu verei a glória de Deus. Amém? Que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra. Amém. Segundo as Escrituras, tenhamos uma vida de vitória, amém, uma vida de proeza, vejamos a glória de Deus e que milagres extraordinários aconteçam na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, e a Ele seja toda a glória, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. É o Espírito Santo que nos guia pelas Escrituras. Aleluia.